rapaziada. Olha só que beleza. Livraria da Travessa aqui de Ipanema. Olha o que nós chegamos para presenciar. Caminho do Mar. O mais recente livro de José Inácio Werneck, jornalista consagrado dos áureos tempos das mesas redondas espetaculares que aconteciam. Olha só, prefácio Juca Kfouri, apresentação João Máximo. E eu já vi que o Werneck está aí, vamos lá dentro trocar uma ideia com ele. Eu sou exemplar, funcionário exemplar. E aí? Esse aqui é jornalista dos bons. Vai nos ajudar nessa entrevista, vamos lá. E aí, Inácio? Vamos fazer essa matéria. Vamos lá. Tudo bem? Que igualmente, prazer meu. Cara, olha, caramba, que palco você faz. Olha, que isso. Mais uma obra desse cracato que está aqui, acompanhado agora de Paulo Marcelo Sampaio. Ou seja, dois craques. A história deste livro começa quando um jornalista americano, jornalista e produtor de televisão nos Estados Unidos, David Walsh, meu amigo, me disse que gostaria de fazer um filme ou uma série para a televisão que reunisse os seguintes elementos: o Rio de Janeiro, futebol, música, mulher bonita e as ligações do esporte com o mundo do crime. E nós começamos a estabelecer um roteiro. Então, em um determinado momento das nossas conversas, eu disse a mim mesmo, uma bela manhã, acordei e falei: por que você não escreve um livro sobre isso? Então a ideia virou ao contrário. Eu escrevo um livro e a partir do livro a gente completa o roteiro, que pode vir a ser um filme ou uma série de televisão. E nós estamos agora na fase final de completar este roteiro. Mas o livro já existe e é baseado sobretudo na década de 1970, em que havia muitas coisas, uma década que eu conheço bem, acompanhei bem, no Rio de Janeiro naquela ocasião. Nós vivíamos sob uma ditadura militar, havia, por outro lado, protestos estudantis contra esta ditadura e houve alguns casos muito conhecidos de suborno no futebol carioca, que são retratados neste livro. E estes casos acabaram revelando as ligações perigosas que existiam entre o que se chamava naquela ocasião, talvez ainda se chame hoje, o jogo do bicho no Rio de Janeiro, e a contravenção internacional em alta escala, inclusive de tráfico de drogas, e até as consequências disso nas eleições na FIFA para a escolha dos países que deveriam sediar a Copa do Mundo. E como pano de fundo, a disputa da Copa do Mundo de 1978 da Argentina, que foi também, segundo até um jornalista inglês, a mais vergonhosa de todas as Copas do Mundo. Foi a Copa do Mundo em que o Brasil, segundo o técnico Cláudio Coutinho, foi campeão moral, porque houve aquele famoso caso de que a Argentina jogava com o Peru num horário diferente das outras partidas em que havia necessidade dos times mostrarem saldo de gols, que era a Alemanha Ocidental, a Holanda, a Itália, o Brasil e a própria Argentina, e a Holanda, a Itália, a Áustria, eu falei na Áustria, não falei, o Brasil e a Polônia jogaram num determinado horário, e a Argentina foi beneficiada porque quando ela entrou em campo para jogar contra a seleção do Peru, ela já sabia quantos gols ela precisava fazer para descontar a desvantagem do Brasil. O Peru já estava eliminado, não tinha o menor interesse no jogo, acabou perdendo por 6-0 e o Brasil foi a única seleção invicta naquela Copa, mas ficou apenas com o título de terceiro lugar, derrotando a Itália na partida justamente pela medalha de bronze. Você cobriu essa Copa? E eu cobri. Quantas Copas você cobriu? A primeira que eu cobri foi em 1966, na Inglaterra. Depois cobri 1970, claro, acompanhei o Brasil lá em Guadalajara, 1974, 1978 e 1982. Eu não cobri porque eu estava muito envolvido com esportes amadores. Voltei a cobrir a Copa de 1994 nos Estados Unidos. E as outras eu acompanhei de perto. Beleza, hein? Zé, tem essa curiosidade nesse jogo do Brasil contra
contra a Polônia. A Polônia. E a Argentina, a curiosidade é que a Argentina, você lembrou antes de a gente começar a entrevista, que a Argentina tinha uma particularidade no gol. Qual era ela? Bom, o goleiro do Peru era argentino, né? Quiroga. O Quiroga, nasceu na Argentina. Mas no caso não era nem propriamente o goleiro, não apenas o goleiro. Não se sabe, não há provas. Né? O Mário Kempis, que eu conheço pessoalmente, ele foi meu colega, inclusive, na ESPN Internacional nos Estados Unidos, e o Mário Kempis até hoje está lá nos Estados Unidos. O Mário Kempis, que foi o artilheiro da Argentina naquela Copa, ele garante que absolutamente não houve suborno. Mas não era questão de haver suborno ou não, a questão é que não havia o menor interesse da parte do Peru, naquela partida o Peru já estava eliminado. Então, eu repito, a Itália estava jogando com a Áustria, a Alemanha Ocidental jogando com a Holanda, todas essas quatro podiam ou não ir para a final, dependendo do saldo de gols. O Brasil jogava com a Polônia, o Brasil tinha um gol a mais que a Argentina, 1 ou 2 gols a mais que a Argentina no saldo de gols, ganhou da Polônia. O Brasil tinha vantagem de 1 gol, ganhou da Polônia por 3-1, passou a ter vantagem de 2 gols sobre a Argentina no saldo de gols. E o Cláudio Coutinho saiu dali crente que já estava classificado para a final, porque ele achava que era difícil a Argentina ganhar do Peru por 3-0. A Argentina foi lá e ganhou de 6. Quando a Argentina fez o 4º gol, né, praticamente garantiu ali que estava na final e o Brasil ia apenas disputar o 3º lugar. Zé, qual é a tua lembrança do Cláudio Coutinho? O Cláudio Coutinho foi um inovador no futebol brasileiro que acabou não inovando. Ele apareceu com uma porção de ideias, ele primeiro esteve com a comissão técnica da Copa do Mundo de 1970 e era um estudioso, e foi ele que lançou o conhecido e famoso teste Cooper na seleção brasileira, porque ele tinha aprendido isso nos Estados Unidos, ele tinha feito um curso nos Estados Unidos com o próprio Dr. Cooper, o inventor, o médico que tinha inventado esse teste. Você já conhecia o Cooper antes mesmo de você? Não, eu vinha conhecer o Cooper depois, quando eu comecei com o movimento de corridas no Rio de Janeiro, e ele veio, Kenneth Cooper, né? Ele veio ao Brasil e eu fiquei conhecendo. Mas o Cláudio Coutinho conhecia ele dos Estados Unidos. E o Cláudio Coutinho era da Escola de Educação Física do Exército, então sempre foi ligado ao esporte, conhecia isso, foi levado para a seleção brasileira por esta capacidade, acabou como supervisor naquela Copa do Mundo. Ele não era supervisor na época do João Saldanha, ele e o João Saldanha não se davam muito bem, até por questões ideológicas. O João Saldanha da esquerda e ele da direita. Mas com a saída do João Saldanha, o Cláudio Coutinho acabou como supervisor da seleção, ocupando o cargo do Adolfo Milman, no russo, que era o supervisor da seleção brasileira no tempo do João Saldanha. Mas em suma, depois daquela Copa, ele virou técnico de futebol. E havia muita, até da parte de alguns jornalistas ingleses que eu conhecia, havia alguns até que troçavam um pouco do Cláudio Coutinho, porque aparentemente eles tinham descoberto que aquelas ideias todas do Cláudio Coutinho de ultrapassagem, né, que eles chamavam overlapping e polivalência, aquelas coisas todas tinham sido tiradas de um livro de um jornalista inglês que eles conheciam e que para eles era uma criatura normal, não era nenhum gênio em matéria de futebol. Mas o Cláudio Coutinho se deixou influenciar e seguiu aquelas ideias. Então o Cláudio Coutinho queria apresentar uma seleção brasileira que mostrasse o chamado jogador polivalente, isto é, o jogador que podia ocupar diversas posições em campo, podia jogar de ponta de lança, de lateral direito, de ponta esquerda, de meio armador. Ele queria esse tipo de jogador e queria muita dedicação ao preparo físico e com aquelas famosas jogadas de ultrapassagem, ponto futuro, termos que ele foi criando e que a imprensa brasileira começou até a ridicularizar um pouco na época. Mas todas essas ideias inovadoras do Cláudio Coutinho praticamente desapareceram quando começou a Copa do Mundo, porque o Brasil começou com muita dificuldade. A partida de estreia do Brasil foi contra a Suécia, foi um famoso jogo em que o Zico marcou de cabeça no último segundo da partida o gol da vitória do Brasil sobre a Suécia. Seria o gol da vitória, só que o juiz, que era do país de Gales, ele, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu digo o nome dele, ele anulou o gol, alegando que já tinham passado 4 segundos,
Quer dizer, um absurdo, porque ou você acaba a partida antes de cobrar o córner, ou deixa cobrar o córner, vê qual é a consequência e acaba a partida. Agora, você acabar a partida com a bola no ar, depois que o Nelinho fez o cruzamento, a bola está no ar, ele acaba a partida. Ele acabou sendo praticamente colocado no ostracismo pela FIFA, nunca mais atuou em nenhum jogo oficial da FIFA, porque é uma verdadeira loucura, né? O que ele fez isso de birra, porque o Nelinho era um jogador que tinha um chute fantástico, a colocação de bola dele, batia de efeito, e o Nelinho queria bater aquele córner com a bola à feição, dentro do direito que ele tem, né, da bola estar naquele semicírculo, ele está ajeitando a bola ali para cobrar como ele quer, batendo de trivela, o bandeirinha, não, chega para cá, e o Nelinho, não, chega para lá, chega para questão de milímetros. Hoje em dia, você acompanha os jogos de futebol, você nota que os jogadores põem a bola até fora daquele círculo, desde que ela esteja tocando de leve ali, o juiz aceita, mas aquele juiz era um chato, e o bandeirinha também era um chato. Então ficava dizendo, não, era para cá, era para cá. E aí, de pura birra, o juiz resolveu, Clive Thompson, o nome dele, se não me lembro, resolveu que ia acabar com o jogo. E acabou. O Nelinho, deixou o Nelinho cobrar, uma cena ridícula, deixou o Nelinho cobrar, a bola no ar, o Zico faz o gol, mas ele, não, acabou o jogo. E foi realmente uma das coisas mais ridículas que eu já vi em um campo de futebol. Isso não significa que o Brasil tivesse tido uma grande campanha, de jeito nenhum. A seleção brasileira não ia muito bem. A seleção brasileira tinha feito uma boa excursão à Europa. Tinha, inclusive, derrotado a Alemanha em Berlim. Não, em Hamburgo. Tinha derrotado a Alemanha em Hamburgo com um gol de Nunes. Empatou com a Inglaterra. Perdeu da França, é verdade, mas empatou com a Inglaterra, ganhou da Alemanha, ganhou de um combinado italiano em Milão e estava prometendo alguma coisa à seleção brasileira. Mas quando chegou lá, as jogadas não estavam acontecendo e aquelas ideias todas de velocidade, de habilidade que o Cláudio Coutinho tinha, começaram a desaparecer. E o almirante Heleno Nunes, que era um militar, almirante como o nome indica, tinha sido colocado da CBF justamente pelo governo militar da época, naquela ocasião era tudo militar, até o presidente da CBF tinha que ser um militar. Acabou, por exemplo, barrando o Zico e escalando o Roberto Dinamite, entre outras coisas. Queriam botar o Jorge Mendonça também no lugar do Zico, aliás, jogou algumas partidas. O Brasil teve um jogo com a Espanha em que empatou de 0-0 com pela graça divina, porque a Espanha perdeu um dos gols mais incríveis da história do mundo. O atacante espanhol, absolutamente sozinho dentro da área, demorou tanto para chutar, ninguém sabe por quê, que quando ele chutou, o Amaral foi lá e salvou. 0-0, o Brasil dependia de ganhar da Áustria para passar para a segunda fase, aí o almirante Heleno Nunes escalou na base da ordem militar, mas porque o Roberto Dinamite. Porque o Heleno era vascaíno. Então, era vascaíno, além de tudo, era vascaíno. Tinha predileção pelo Roberto Dinamite. Pelo Roberto Dinamite. Não que o Roberto não fosse um grande jogador, que era. Mas você acha que faltou nessa Copa, assim, um time como as Feras do Saldanha? Faltou um time titular, porque o Jorge Mendonça entrou. Claro, entrou o Jorge Mendonça, entrou o Roberto Dinamite, ele não sabia se escalava o Nelinho, se escalava o Toninho, escalava um da direita, o outro da esquerda, barrou o Reinaldo do Atlético. A ideia inicial do Coutinho era um time leve e habilidoso, com Zico, Rivelino e Reinaldo. O Rivelino, que era do Fluminense na ocasião, estava com alguns problemas musculares. O fato é que, ou por problema muscular ou o que fosse, acabou barrado. O Zico acabou barrado, só voltou... Falcão, PC que Caju saíram, né? Brigaram lá por premiação. E no meio do campo também o Toninho Cerezo também acabou afastado. O time ficou muito confuso. Ora jogava o Toninho Cerezo, ora jogava o Batista. Quem acabou aparecendo mais, com mais destaque, foi o Dirceuzinho, o ponta esquerda. O time se tornou uma coisa muito confusa. O Zico só voltou mesmo, que eu me lembre, no segundo tempo da partida contra a Argentina, que o Zico voltou. E o Rivelino só entrou contra a Itália no segundo tempo. E o Brasil ganhou com um gol fantástico, aliás, do Nelinho, um dos gols mais bonitos que eu já vi, como ele pegou
feito de trivela de fora da área, do bico da área. O goleiro, era o Causo, era o goleiro italiano, não me lembro o nome. Era o Zoff. Era o Zoff. O fato é que a bola fez uma curva, o Zoff ficou olhando, entrou lá no outro ângulo, um gol inacreditável. E o gol da vitória, a Itália marcou na frente, a Itália saiu. Saiu 1-0 e o Brasil virou, primeiro o Nelinho e depois o Dirceu deu o gol da vitória. E o Brasil voltou invicto, mas em terceiro lugar. Agora, lembra um pouco das mesas redondas da sua época? Até recentemente, hoje é terça-feira, nesse domingo eu estive na mesma TVE, que agora se chama TV Brasil, participando da mesa redonda com o Sérgio de Boccaccio, porque era o aniversário, se não me engano, de 74 ou 76 anos eu acho, da primeira mesa redonda da TVE daquela época em que eu participei. Que legal isso. Com o Luiz Mendes, e depois foram entrando outros como o Aquiles Chirol, o Sérgio Noronha, o Januário de Oliveira, o Sérgio Cabral, foram aparecendo mais tarde. Mas eu participei dessa primeira mesa e por isso agora o Sérgio de Boccaccio me chamou nesse último domingo. Eu estive lá com eles. Existia na década de 70, final dos anos 60, a resenha Facite, que eram... Acho que foi um pouco antes. Um pouco 60. Foi um pouco antes. Essa resenha se caracterizava porque todos os comentaristas tinham time. Você acha que hoje em dia a imprensa esportiva na televisão está um pouco mais formal? Não tem aquela irreverência que tinha na época de vocês? Na nossa época havia realmente muitas brincadeiras. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Brasil está muito politicamente correto. Eu estava até comentando hoje com um amigo meu, hoje o Nelson Rodrigues, o maior colunista que o Brasil já teve, não seria publicado, porque ele era de uma irreverência... Ele seria preso. Seria preso até. Nada do que o Nelson Rodrigues escrevia e falava pode ser falado ou escrito hoje. João Saldanha. O João Saldanha também. Né? Então, eu não sei exatamente, eu não acompanho exatamente como são as resenhas esportivas atuais, mas na nossa época havia muito isso, esse espírito de brincadeira de uns com os outros. Um era vascaíno, o outro era torcedor do Flamengo, Aquiles Chirol era torcedor do América e assim por diante. João Saldanha botafoguense. Né? Você começou no JB? Eu comecei no JB. Eu comecei no JB logo depois da Copa do Mundo de 1962. Eu comecei em outubro de 1962. Como você foi parar? Como é que eu fui parar lá? Porque eu estudava Direito, tinha me formado em Direito, e aliás eu estava até já trabalhando como advogado. Mas um colega meu de faculdade, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, que era na Rua do Catete, era o Carlos Lemos, que depois foi secretário de redação do Jornal do Brasil. Então eu, um belo dia, sem mais nem menos, eu entrei no jornal. Antigamente tudo era mais fácil, hoje é tudo complicado. Antigamente você chegava assim e entrava no jornal, não precisava nem falar nada com o porteiro, pegava o elevador e ia lá em cima. Como entrava nos clubes também, né? Hoje tem que ter milhões de documentos, apresentar isso, apresentar aquilo, botar o dedo e tal. E eu cheguei lá, subi no elevador, fui lá em cima, estava lá o Carlos Lemos, falei, ô Lemos, eu chamava ele de Lemos, eu gostaria de escrever em jornal, vamos lá, vamos. Me levou lá na redação de esportes, me apresentou ao editor de esporte, que era o Fernando Horácio, e no dia seguinte eu estava no Fluminense, com o Dácio de Almeida, que era o repórter que cobriu o Fluminense, e ele foi uma espécie de professor para mim, né? Mostrando como é que se faz uma reportagem esportiva. Você se lembra qual foi a tua primeira reportagem publicada? Não me lembro exatamente, mas eu me lembro quem era o técnico, que era o Zezé Moreira. Eu fui lá ao Fluminense, estava lá o Zezé Moreira, eu com o Dácio de Almeida, a minha pessoa, esse aqui é o novo repórter do Jornal do Brasil, tal. E tinha lá jogadores como Altair, né? Outros jogadores daquela. Jair Marinho, exatamente. Castilho. E comecei assim, era uma coisa muito simples, muito informal. Eu fiquei ali um mês, mais ou menos, como estagiário para mostrar que eu sabia fazer o serviço. Depois fui contratado e tempos depois eu fui para a Inglaterra trabalhar na BBC de Londres. Passei um ano lá, quando voltei, virei colunista do Jornal do Brasil. Fiquei lá até 1986, depois fui para os Estados Unidos, passei pelo Jornal dos Esportes, depois fui para os Estados Unidos, onde estou até hoje, né? Moro lá, eu tenho também passagem, eu volta e meia, estou aqui no Brasil,
mas eu atualmente resido nos Estados Unidos. Pelo amor pelas corridas, inclusive você é campeoníssimo Master lá nos Estados Unidos, como é que você convenceu os donos do Jornal do Brasil a publicarem uma revista, se não me engano chamava-se Viva? Viva. Como é que você os convenceu a publicar uma revista de um assunto que ninguém falava na época, ninguém falava de corrida, fundistas, condicionamento físico? Conta como é que foi essa história. Aconteceu o seguinte, eu gostava das minhas corridinhas particulares, pessoalmente, né? Não fazia parte do grupo nenhum, mas eu, na ocasião, estava morando ali numa transversal da Marquês de São Vicente, então eu saía de casa de manhã cedo, ia para o calçadão do Leblon em Ipanema e corria ali e tal. E um belo dia eu estava correndo lá e uma moça chamada Eleonora Mendonça, ela me viu e falou assim, você não quer disputar uma maratona? Ela estava organizando. Eu fui lá, disputei, achei interessante. Foi a primeira vez que houve uma maratona no Rio de Janeiro, isso foi em 1979, se bem que, com um detalhe, não tinha distância oficial, porque a distância oficial tem que ser 42.195 metros e tem que ser rigorosamente medida com um aparelho, é uma coisa bastante científica. E ela tinha medido com o odômetro de um automóvel, que não dá uma medida real. Mas participei da corrida, me interessei, comecei a escrever sobre corridas, fui convidado pela Pan American Airways, que existia na época, não existe mais hoje, aí ao Havaí, ao Honolulu, para assistir a maratona de Honolulu. E lá, quando eu vi aquela movimentação, como era, o que aquilo representava para a cidade, eu voltei, quando eu regressei ao Jornal do Brasil, eu era colunista do Jornal do Brasil e tinha sido convidado, são duas coisas distintas, né? Eu era colunista do Jornal do Brasil, mas tinha sido convidado pela Pan American para ir ao Honolulu, cobrir a maratona de Honolulu. Quando eu voltei, eu falei com o vice-presidente do Jornal do Brasil, na época, o José Antônio do Nascimento Brito, eu falei com ele, olha, eu achava que seria uma coisa muito interessante no Rio de Janeiro fazer a mesma coisa que eu vi lá no Havaí, uma maratona que é uma festa para a cidade. Ele achou uma ideia boa, foi feita a primeira maratona em 1980, com o apoio da Atlântica Boa Vista, né, uma companhia de seguros na época, era a patrocinadora, e daí a ideia de ser feita a revista foi uma coisa natural, porque já que eles tinham o evento, era necessário dar uma cobertura jornalística. E embora eu escrevesse muito nas minhas colunas sobre corridas, faltava um órgão específico sobre aquele assunto, corridas de rua, maratonas. E aí eles criaram a revista Viva e eu fui o editor, Mas esse nome, Maratona do Rio, você que deu essa vida a isso, né? Ele é o pai da Maratona do Rio. Ela existe hoje, ainda hoje, né, com outros organizadores, porque eu fui para os Estados Unidos, mas quando eu fui para os Estados Unidos em 1990, a mesma equipe que já trabalhava comigo naquela ocasião continuou. Quando eu saí do Jornal do Brasil, primeiramente eu fiz 2 maratonas no jornal O Dia. Eu fazia a maratona do Jornal do Brasil, depois eu fiz 2 no jornal O Dia, aí fui para os Estados Unidos. E a turma que trabalhava comigo, até hoje, trabalha na atual Maratona do Rio, especificamente o Fernando Azeredo e o Rodolfo Aschler, trabalhavam, e o Gabriel Monteiro. São 3 pessoas que já trabalhavam comigo naquela época e continuam trabalhando hoje com a nova organização da Maratona do Rio, que continua sendo disputada ao longo desses anos todos. Nós tínhamos um amigo em comum, Robertão Porto. Tinha maior admiração por você. Eu por ele. Como é que eram essas amizades? Eu conheci o Roberto Porto, eu estava no Jornal do Brasil há algum tempo, quando ele chegou. E, curiosamente, da mesma forma que ele tinha estudado Direito. Eu me formei, ele acabou parando no último ano da faculdade e ficou dedicado apenas ao jornalismo. Inclusive, curiosamente, ele na faculdade era colega e amigo de um outro jornalista muito conhecido, o Eliakim Araújo, que ficou conhecido também como apresentador de jornal na TV Globo, essas coisas todas. E também depois foi para os Estados Unidos, já morreu, infelizmente, assim como o Robertão também. Eu continuo aqui na batalha, mas o Roberto era um jornalista de primeira grandeza, escrevia muito bem, tinha uma memória fantástica e era um verdadeiro repositório de documentos e história do futebol. Né? Mais ou menos como o João Máximo, né? O João Máximo, um historiador, que aliás, para alegria minha, aparece aí no meu livro como apresentador
do livro, e o Juca Kfouri, outro grande jornalista, é o prefácio. Então eu estou escorado em dois monstros do jornalismo esportivo brasileiro. Não preciso de mais nada. Juca Kfouri como prefácio e o João Máximo como apresentação. O que mais que você precisa para o seu livro? Nada. Você jogava? Eu era um canhoto muito ruim de bola. Nunca fui jogador. Eu jogava pelada, né? Eu jogava pelada no Fluminense, da onde eu era sócio, e às vezes em outros locais, aí na Barra da Tijuca, em locais que tinham campinhos, né? A turma de fim de semana que se reunia para... Quando eu morei no Alto da Boa Vista, nós também tínhamos um pequeno campinho ali, e sempre que... Até um dia eu me lembro, apareceu lá o Chico Anísio para jogar futebol nesse campinho que era no Alto da Boa Vista, onde era a antiga residência do Dro Hernani. É uma mansão muito famosa, porque o Yuri Gagarin, aquele cosmonauta russo, foi o primeiro homem a circundar a Terra, ele esteve hospedado lá. E eles tinham um campinho de futebol que era maior, depois eles diminuíram. Mas eu disputei muitas partidas de futebol lá. Sempre jogando mal, né? Zé, mas chutando a bola. Zé, e o teu projeto aí da 100ª corrida? A 100ª corrida é o seguinte, existe lá no estado de Connecticut um clube chamado 169 Towns, 169 cidades, porque o estado de Connecticut tem 169 cidades. Então a ideia é que você tem que disputar uma corrida em cada uma dessas cidades. E não pode disputar mais de uma e contar, só conta uma. Você não pode dizer, eu corri 3 vezes nessa cidade, então conta. Não. Correu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, só conta uma. O importante é que você dispute uma corrida em cada uma das 169 cidades do estado de Connecticut. E eu estou no número 99. Quando eu voltar para lá, agora em julho, já está programado, já vai ter uma corrida lá em que vai ser a minha 100ª. Eles vão fazer uma festa, porque quando você chega a 100, já é uma festa. Quando você chega a 169, você é coroado rei. Eu acho que não vou ser coroado rei porque tem muita corrida ainda pela frente e eu já estou com 86 anos. Então, não sei se eu chego lá, mas pelo menos a 100 eu acho que eu chego. Eu não sabia que você foi o precursor da Maratona do Rio de Janeiro. Certo. E surgiu com o Jornal do Brasil. Para minha surpresa, a maratona aconteceu 2 semanas atrás e fiquei surpreso na parte de jornalismo. Teve uma falta de cobertura, um evento que movimenta a cidade, no final de semana, o antes da maratona tem envolvimento enorme na cidade. Eu sei. Os jornais de lá publicam muito. A maratona de Nova York tem uma grande cobertura, gigantesca. A cobertura, Boston, a maratona de Boston é o marco da cidade, a coisa de que Boston mais se orgulha é da maratona. E eu sei a respeito da maratona da cidade do Rio de Janeiro, porque no ano passado eu estive aqui, em junho, eu não fiz a maratona, mas eu fiz a prova de 5 quilômetros. Como você falou, tem diversas distâncias, tem a maratona, tem a meia maratona, tem a prova de 5 quilômetros. Eu participei junto com a minha mulher, a minha filha a Rebeca fez a meia maratona, o meu neto, o David, e a minha neta, a Hannah, ambos americanos, nascidos nos Estados Unidos, estavam também aqui, ele fez a meia maratona e ela fez a prova de 5 quilômetros conosco, eu vi a festa como é, e realmente, por isso é que naquela ocasião era importante que houvesse a cobertura de um jornal como o Jornal do Brasil, porque hoje você faz um evento desse e você não tem nada no jornal. Não só isso, somado a isso, teve o Etap domingo passado. De ciclismo. De ciclismo. Nenhuma nota. Não foi nenhuma nota. Nenhuma nota. Eu soube que o Fernando Azeredo, que é o organizador da maratona, também estava organizando essa prova de ciclismo, o Etap. E não houve divulgação. Nenhuma divulgação. É uma pena, mas, por exemplo, o ciclismo na França, na Europa, tem um destaque enorme. Mas, Werneck, você que já foi especializado, né? É especializado em esportes amadores, essa falta de apoio já vem de longa data, né? Já vem, eu acho que desde que acabou a maratona do Jornal do Brasil, na ocasião, era Atlântica Boa Vista, veio caindo. Depois entrou o Dia, o Dia deu apoio, mas hoje, pelo que eu estou vendo, ninguém dá apoio, né? A minha pergunta vem agora, desculpa ter feito isso, a minha pergunta vem agora. Por que você acha que isso acontece? É editorial? É da pessoa que está na editoria do jornal?
É porque nenhum patrocinador estava vinculado a isso, ou seja, é uma política. Por que o jornal não consegue transmitir um evento desse na grandeza que tem? Tá? A gente vê no SPN todas as voltas e aqui você não tem uma cobertura adequada a respeito disso, tá? Nenhum fato a respeito disso. Porque o Zé Inácio Werneck está morando nos Estados Unidos agora. Trata isso. Olha, eu posso apenas falar como uma pessoa que vê de fora. Eu não estou morando aqui, eu não acompanho de perto, mas eu tenho a impressão que deve ser uma questão empresarial ou comercial, né? Se não há, digamos, interesse daquele órgão de imprensa porque o patrocinador da prova não anuncia no jornal ou qualquer coisa assim, então eles não divulgam. É uma questão financeira, acho eu. Agora, por exemplo, em Nova York, aquilo faz tão parte da cidade. O que a Maratona de Nova York representa de renda para a cidade de Nova York é uma coisa imensa. E daí todos se beneficiam. Se beneficia a televisão e se beneficiam os jornais. Claro. Se o jornal New York Times dá uma cobertura gigantesca é porque sente que aquilo ali deve reverter de alguma forma financeiramente em seu benefício. Agora, para finalizar mesmo, que daqui a pouco vai começar mesmo. Qual foi o seu maior momento de maior emoção na sua profissão? Como jornalista, acho que esportivamente, acho que foi a conquista da Copa do Mundo de 1970, né? Porque aquela foi uma campanha fantástica. E você estava por onde? Brasil, eu estava lá no Estádio Azteca. Mas por onde? Qual veículo? Eu estava pelo Jornal do Brasil. Eu, na ocasião, era repórter do Jornal do Brasil. Eu tinha coberto a Copa do Mundo de 1966 pelo Jornal do Brasil, como repórter. E, inclusive, eu posso dizer isso, eu sou o único brasileiro vivo que assistiu a derrota da Itália para a Coreia do Norte, naquela Copa do Mundo, que é um dos fatos históricos da Copa do Mundo, é o fato de que a Itália perdeu da Coreia do Norte por 1-0 na cidade de Middlesbrough, no nordeste da Inglaterra. E lá estavam 3 jornalistas brasileiros, o Luiz Bayer, que escrevia para o Jornal dos Esportes, o Janus Lengel, que escrevia para o Globo, e eu, que escrevia para o Jornal do Brasil. Infelizmente, o Luiz Bayer e o Janus Lengel já morreram, e eu estou aqui, então sou o único brasileiro que viu. Espetacular, né? E a tua maior emoção como torcedor? Olha, eu deixei de torcer, eu como torcedor da seleção brasileira... Não, de clube. De clube, isso é que eu ia falar, eu deixei de torcer, porque eu hoje posso falar, realmente é verdade, com toda a franqueza, eu torço por um time que joga bonito. Se eu acho que, por exemplo, o Liverpool está jogando bonito, eu vou torcer pelo Liverpool. Se é o Barcelona, eu vou torcer pelo Barcelona. Se é o Real Madrid, porque eu quero ver o futebol bonito. Se aqui no Brasil é o Flamengo que está jogando hoje futebol você deve bonito, estar torcendo o Botafogo, então. Então eu estou torcendo sim. Eu não estou assistindo, porque eu estou fora. Mas se é pelo que estão dizendo que o Botafogo está jogando tão bem, eu teria prazer em estar lá e fico satisfeito em ver o Botafogo jogar bem. Quantos botafoguenses tem aqui? Só eu. 2. Eu não vou falar nada, porque o meu Vasco... Olha, agora autografa esse meu livro, por favor, né? Puxa vida. Sérgio Pugliese, né? É.